Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma live especial do programa Globalizando. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e a gente vai continuar a nossa experiência de continuar falando de temas de relações internacionais, especialmente para você que está aqui acompanhando a gente por essa live, mas também para você que já é ouvinte do programa Globalizando, um programa da Rádio Nama que vai ao ar todos os sábados às 8 da manhã. E é sempre bom saber que você vai estar conosco. Cada vez mais pessoas vão entrando aqui na nossa live e falar de temas internacionais é a nossa especialidade. O programa Globalizando é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E a gente sempre tem essa necessidade, a importância de poder tratar de temas internacionais, porque eles têm interfaces nacionais, locais. A gente vai falar de temas internacionais, porque também esse é o nosso métier. É aquilo que nós sabemos fazer no curso de Relações Internacionais. O curso de Relações Internacionais da UNAMA, ele já existe há quase 15 anos. É um curso que é pioneiro na Amazônia, um curso que se destaca pelas notas máximas no MEC e vem despontando como um dos cursos mais importantes de Relações Internacionais do Brasil. A maioria dos professores do curso de Relações Internacionais são internacionalistas, portanto, são formados em Relações Internacionais ou são doutores em Relações Internacionais. Na nossa grade de professores, nós temos 8 professores doutores, sendo que 2 delas vão receber o título de doutoras agora no final do ano. São internacionalistas formadas e eu queria justamente dizer que a gente tem muito orgulho de poder falar de temas internacionais. E na semana passada, a gente falava de coronavírus, falava da pandemia, mas em especial nós falávamos de OMS. Nós estávamos discutindo, queríamos saber a opinião de todos sobre o papel da OMS, que foi tão criticada, mas que tornou-se tão necessária em tempos de pandemia. E nós discutimos que precisaremos de um outro tema também tão relevante quanto esse. E o tema que nós escolhemos para a live de hoje é falar de comércio exterior. Até porque as últimas notícias dão conta que o mundo pós-pandemia será um mundo muito diferente desse que nós vivemos. Em vários campos, em vários ambientes, em várias situações, e um deles é no campo da economia internacional. Dentro do âmbito da economia internacional, nós temos uma parte da economia que é o comércio internacional, ou seja, as transações comerciais que se dá entre todos os países do sistema internacional. Dentro da dinâmica do comércio internacional, portanto, dentro das relações econômicas internacionais, nós temos o comércio exterior, que é a análise de como cada um dos países se movimenta no campo do comércio internacional. Então, nós vamos falar de Comex, o comércio exterior nesses tempos de pandemia. E eu queria logo começar a dizer que o programa Globalizando, ele na verdade, sempre conta assim, com um entrevistado de qualidade e alunos que fazem parte da equipe de apresentação. Por isso, eu queria, inicialmente, logo dar as boas-vindas para a nossa entrevistada, é coordenadora do programa Rota Global da União Europeia, gestora do núcleo de ao crédito do Pará, o NAC Pará, e é coordenadora do Centro Internacional de Negócios, que é exatamente o SIM da FIEPA. E ela é especialista na área, uma referência na área, e nós queremos dar as boas-vindas, então, e daqui a pouco ela vai falar com a gente, que é a professora Cassandra Lobato. A professora Cassandra, ela que é responsável pelo Centro Internacional de Negócios, então representa também toda a dinâmica que se dá em nível de Pará. Professora Cassandra, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, gente, boa tarde. Eu queria muito agradecer o convite, né, da UNAMA. A UNAMA que já é parceira nossa, já faz um tempo aí, junto à questão dos estagiários, né, todo o intercâmbio e outras coisas. Eu me sinto uma honra em nome da Federação das Indústrias, em nome do SIM, né, que trabalha aí já há 22 anos com o comércio exterior e relações internacionais, da gente poder discutir isso. É vital hoje para o internacionalista ter na sua veia o comércio exterior. A gente sabe que muito do que é Com decidido certeza. hoje na Organização Mundial do Comércio é através hoje de internacionalistas, Muito bem, advogados então e nós vamos outros conversar hoje no profissionais. programa E é com a isso, eu queria Cassandra muito Lobato, agradecer ela que vai participar conosco, especialista no tema. Eu queria
apresentar as nossas apresentadoras, aquelas que vão estar conosco para fazer as intervenções ao longo do programa. Queria começar com a acadêmica do 5º semestre. Ela trabalha também como responsável da equipe de mídias do Globalizando. Queria dar boa tarde para Cauene Biapina. Boa tarde, Cauene. Boa tarde. Um prazer estar aqui nesse formato um pouquinho diferente, né? Queria aproveitar para convidar todo mundo a mandar sua pergunta pelas nossas redes sociais, nosso Facebook Programa Globalizando e o nosso Twitter, @pglobalizando. Muito bem, obrigado, Cauene. A Cauene vai estar conosco, então, ao longo desta transmissão. E eu queria também dar as boas-vindas a quem também vai compor a nossa equipe de locutores. Ela é acadêmica do 7º semestre de Relações Internacionais, também trabalha na equipe do Globalizando, faz parte da equipe do roteiro, vai participar conosco. Boa tarde, Verena Moura. Boa tarde, Mário Tito. Boa tarde a todos os telespectadores que estão acompanhando a gente, né, nesse novo formato do Globalizando, que se faz necessário que nesse cenário o Globalizando continue trazendo informação para todos vocês. Então é isso, acompanhe a gente, com certeza vai ser mais um programa de qualidade, vocês podem estar mandando perguntas, e é isso, pessoal, vamos continuar, né? Muito bem, obrigado, Verena. Verena também vai participar, então, do nosso programa. E aí, quem vai também estar com a gente para dar informações de qualidade é aquela que cuida também do roteiro do nosso programa. Ela é acadêmica do 5º semestre de Relações Internacionais, é também aluna de Comércio Exterior desse semestre. Por isso eu quero dar boa tarde para a Giovana. Giovana Lima, seja muito bem-vinda. Boa tarde, professor. É um prazer estar aqui à frente da apresentação do programa Globalizando. E hoje nessa tarde de sábado, a gente traz muita informação de qualidade e a gente também quer ouvir vocês. Então, participem, mandem sua pergunta. E é isso. Muito bem. Então, a Giovana está com a gente. Então, Cauene, Giovana e Verena estarão com a gente. Muito obrigado a quem já está com a gente, está entrando aqui na nossa live. Eu queria logo começar, então, para perguntar para professora Cassandra, de alguma forma, qual é a importância de tratar comércio exterior nesse momento que nós chamamos o momento de crise? Nós vimos para um momento de crise, um momento de dificuldade, inclusive, eu diria que até de alguma forma, uma dificuldade de comercialização, os países entrando em crise, portanto, diminuindo a sua demanda. Onde é que se coloca a importância do comércio exterior nesse contexto? Será que o Brasil vai sofrer com isso? Ou os países vão se reorganizar? Ou aqueles que produzem commodities, por exemplo, vão poder ter, de alguma forma, alguma vantagem nesse processo? Como é que o Brasil está colocado nessa questão? De que forma, de alguma forma, né? De que forma o Brasil pode auferir alguma vantagem ou todo mundo vai ter que repensar de alguma forma essa sua participação? A professora Cassandra vai estar conosco e antes de a gente conversar com ela, é importante que a gente entenda que muitas vezes o comércio exterior é confundido com o comércio internacional. Comércio internacional é o conjunto de todos os processos de comercialização de bens e produtos no mundo todo, todos com todos. Comércio exterior é exatamente a ação de um país específico olhando para ele com relação àquilo que ele faz no âmbito do comércio internacional. Portanto, quando a gente fala em comércio exterior, nós temos que identificar de que país nós estamos falando. E nesse caso específico, nós estamos discutindo o comércio internacional e, por isso, de alguma forma, não temos efetivamente... Temos perguntas já chegando, temos perguntas que eu acho interessante a gente apresentar essas perguntas. Deixa eu chamar de novo, então, a Cauene Biapina para falar para a gente com relação às perguntas que estão chegando. Vamos ver, então, como é que a gente pode apresentar perguntas. Cauene, qual é a pergunta que temos? Olha só, já mandaram uma pergunta aqui para o nosso Instagram, foi a Regiane Rocha, e a dúvida dela é o seguinte: com os portos de diversos países fechados, quais as consequências para a economia paraense? Muito interessante. Então, os portos estão fechando, é aquilo que eu falava agora há pouco. Como é que a gente pode, de alguma forma, fazer negociações se o comércio em si ele está se fechando, ele está tendo dificuldade? A gente vai tentar mais um contato com a professora Cassandra, exatamente para verificar de que isso pode acontecer, né? Como é que os portos estando fechados, o Brasil consegue fazer esse comércio, professora?
Bom, essa pergunta é algo que chave, né, dentro do despacho aduaneiro. A gente precisa da logística, né, é um processo pelo qual faz parte o comércio exterior. A gente tem uma resolução da Anvisa, que ampara toda essa parte do Covid-19, Uhum. tá? Onde o navio que está para atracar é feito toda uma inspeção, verificado se há pessoas com sintomas, enfim, feito todo esse processo de avaliação para ele poder atracar. Uhum. Se alguém estiver com algum dos sintomas, né, é chamada, enfim, todo o processo de saúde, de diagnóstico, para a gente poder, no caso, analisar e levar da melhor forma possível. Eu conversei hoje com a liderança dentro da CDP e o que eles me falaram é que as exportações, os portos estão normais, certo? E tem uma previsão de aumento de contêineres. Perfeito. Então, o comércio continua. Certo. Né? Isso é um lado positivo para a gente, né? Nos traz uma tranquilidade. E nesse momento, todo mundo conversa sobre aquela escolha de Sofia, Uhum. né? A educação ou a economia. Né? E a gente não pode ter essa escolha. As duas são importantes. Perfeito, né? Perfeito. Muito bem, olha só, a professora Cassandra, quando fala disso, levanta exatamente essa questão. Vai continuar, o processo vai continuar, lógico, todas as dificuldades próprias de um mundo que passa por uma dificuldade específica, que é a questão do coronavírus, mas é importante nós destacarmos que existe ainda uma janela de oportunidade para que isso realmente aconteça. Deixa eu chamar agora a Giovana Lima para poder apresentar alguma outra informação dentro daquilo que nós estamos nos propondo aqui no programa, que é exatamente levar informações para você que é do Globalizando. E nós somos de Relações Internacionais, precisamos olhar efetivamente o que acontece no mundo. Giovana, com você. Então, professor, a gente separou informações, notícias relevantes sobre o assunto que nós estamos tratando hoje. E a primeira notícia é do jornal Le Monde, da França, que diz que os auxílios econômicos emergenciais que estão sendo lançados desde o início da pandemia estão levando os países ocidentais a uma nova era de dívidas e que isso pode se transformar em uma recessão de longo prazo. Todos os auxílios somados já lançados desde o início já somam 2,6% do PIB global. É uma situação importante porque todos os países, todos os estados estão investindo bastante para superar os problemas decorrentes do coronavírus. E eu queria perguntar à professora Cassandra, que está conosco, exatamente como é que se faz para negociar em um mundo que está, de alguma forma, retendo, né? Tá se protegendo. Então, o mundo vai tentar, de alguma forma, reorganizar os países, já vão ter dívidas grandes. Como trabalhar nesse contexto, professora? Nos ouve, professora Cassandra? Estamos aguardando contato com a professora Cassandra, enquanto ela entra em contato com a gente. Queria saber se essa situação, professora, de estímulos que os estados estão fazendo internamente pode levar a uma diminuição do comércio no sistema internacional, dado que os recursos estão sendo carreados para o mercado interno. Desculpa, está falhando. Então vamos lá, eu vou repetir a pergunta, tá? Eu tô perguntando o seguinte, de alguma forma, como é que vai continuar o comércio exterior diante de países que estão, de alguma forma, usando os seus recursos para os seus problemas internos? Bom, a gente tem uma previsão da OMC, da Organização Mundial do Comércio, que o comércio internacional ele vai cair, né, vai ter uma retração de 13% a 32%. Né? Muito alto. E a junta de economistas da OMC chegou a esse número. E foi questionado por que uma diferença tão grande, de 13 para 32%. Né? E isso foi devido a questão da pandemia, né? A pandemia ela tem uma natureza sem precedentes. Eles falaram isso e é bem interessante o que eles colocam, porque são as incertezas diante de um mundo que necessita sempre das certezas para poder continuar.
Sem dúvida. E isso é um fato que a gente precisa analisar. É uma crise da saúde, né? É uma crise da saúde que levou a consequências sociais, econômicas. Isso faz com que a gente cada vez mais tenha essas incertezas. E o que a OMC, no caso, sugere, né, para que a gente saia desse processo? Que a gente, mais do que nunca, trabalhe em conjunto, que os países trabalhem em conjunto. E isso, o trabalho do internacionalista é fundamental, né? Nos acordos econômicos, nas flexibilidades da entrada dos produtos e na compra e na venda desses produtos. Então, é algo que a gente trabalhava muito nessa questão do comércio internacional, da integração dos países, mais do que nunca isso vai ter que ser visto, né, para a gente poder sair. Para você ver, tem uma previsão, tem 2 ambientes que o OMC fala. Um positivo, que a gente vai poder sair dessa situação no segundo semestre, né, segundo semestre de 2020, e tem um cenário de 2021, isso há um critério de trabalho muito em conjunto dos países, né? Muito realmente para poder propiciar um ambiente de negócios. Então, na verdade, todo mundo vai ter que trabalhar com esses desafios, porque os desafios estão postos, e aí tem criatividade, vai ter que usar de alguma forma jeitos novos de poder trabalhar. E aí eu vou passar a palavra agora para a Verena Moura, que já tem informações dentro daquilo que nós estamos vivenciando aqui na nossa programa Globalizando. Verena, mais informações com você. Mais informação, Mário Tito. O Japão, que é um dos maiores parceiros econômicos do Pará, já poderá decretar estado de emergência em pelo menos 7 cidades do seu país. Essa declaração do estado de emergência vai vir acompanhada também de um pacote de US$ 1 trilhão a fim de combater, né, os efeitos do vírus sobre a economia do país. Olha, essa é a informação que eu acredito ser de grande relevância. O Japão é parceiro comercial nosso do Brasil, né? E isso pode, de alguma forma, afetar também a nossa pauta de importações, de exportações. E isso, na verdade, acaba também colocando em xeque essa confiança. A Cassandra falou agora há pouco dessa confiança, e a Verena agora está falando exatamente do Japão, que é um dos nossos parceiros comerciais. Pode acontecer alguma diminuição nessa dinâmica, professora? Sim, né? Hoje é uma conjuntura que a incerteza ela impera. Né? Então, mais do que nunca, a gente precisa trabalhar juntos, fazer a colaboração, né, dentro do comércio internacional, ter todos os órgãos hoje, fiscalizadores e reguladores hoje no Brasil, eles vão ter que ter uma alma muito mais flexível diante do coronavírus, para que a indústria, para que a economia consiga realmente sobreviver. Isso é algo que a gente precisa levar em consideração, né? E isso, com certeza, muitas entidades já colocam isso no seu dia a dia com o coronavírus, né? Com a presença do Covid-19. O Japão, como outros países asiáticos, a Ásia hoje corresponde a 65% do comércio internacional do Pará. Então, é algo extremamente vital, estratégico, a gente olhar para esses países e tentar cada vez mais trabalhar juntos numa solução para que o nosso comércio continue. Como é que, no âmbito do Centro Internacional de Negócios, pode ser ajudados exatamente esses empresários que ou já têm comércio ou pretendem fazer comércio com os países asiáticos? Bom, hoje nós temos um trabalho que começou de uma maneira muito embrionária, que era oportunidades de negócios com os países, e a gente faz um trabalho muito forte com as câmaras comerciais ou com as agências promocionais dos países de promoção comercial. Isso fez com que acelere muito o processo, né, diante estreita o relacionamento com esses países. No caso do Japão, hoje o Japão é o que mais compra, por exemplo, amêndoa de cacau. O Pará hoje é o principal produtor de cacau, né, no Brasil. E isso faz com que a gente tenha realmente um cuidado, um zelo e uma atenção com esses nossos compradores internacionais.
Muito bem, nós estamos conversando com Cassandra Lobato, ela que é gerente do Centro Internacional de Negócios, a FIEPA, no estado do Pará. E eu quero mandar um abraço à galera que está participando com a gente: Eliane Carneiro, Larissa Santos, Bruna Pinheiro, Eliane 37, Lentes Cor de Rosa. Muito obrigado, jornalista Márcia Lima, que está conosco. Olha só, tem perguntas chegando, e se você quiser mandar perguntas para a gente, basta mandar para nossas redes sociais ou colocar aí no chat também. Faça a sua pergunta. Nós estamos conversando com a professora Cassandra Lobato, e hoje o tema é comércio exterior e pandemia do Covid-21. Cauene, temos informações, não é isso? Temos mais perguntas aqui, já começamos com uma participação incrível. A Jailce Almeida mandou uma pergunta para o nosso Facebook, e o questionamento dela é o seguinte: nos próximos meses, podemos nos deparar com o aumento dos preços de alguns produtos devido ao impacto do comércio paraense com outras regiões ou países? Muito interessante essa pergunta. E olha, você sabe, né? A Jailce está mandando pelo Facebook. Interessante, porque você pode mandar por qualquer rede social que nós vamos atender. Nós temos uma equipe preparada para poder ir recebendo essas informações, essas perguntas, e repassando aqui para a nossa entrevistada de hoje, que é Cassandra Lobato, responsável pelo Centro Internacional de Negócios da FIEPA. Então, professora, a pergunta é exatamente essa. Nos próximos meses, será que a gente vai se deparar com aumento de preços, dificuldades de manutenção dos preços atuais? Isso é uma situação que a dona de casa, né? E eu sou dona de casa, você, né, Tito, faz as compras também. Certeza. A gente já começa a verificar um aumento, Perfeito. né? A gente já começa a verificar um aumento, mas eu acredito que seja um processo que faz parte, né, do movimento econômico, né, do que a gente sabe, do que a pandemia está nos proporcionando. Mas é um momento que eu gostaria de chamar a atenção, que a gente trabalha muito dentro da FIEPA, do cenário da indústria, que é você consumir os produtos locais, regionais, da indústria paraense. Com isso, a gente vai poder manter, né, ativa as indústrias paraenses, assim como preservar os empregos. Então, aqui a gente faz um trabalho muito com as grandes empresas que nós fornecemos, né, as empresas paraenses fornecem, no caso, produtos, bens, serviços para os grandes projetos. Mas eu queria fazer um convite aqui, principalmente os universitários, as pessoas físicas, que quando forem fazer as suas compras, dê uma preferência à indústria local, né? Com certeza você vai encontrar, vai se surpreender com os produtos hoje da indústria paraense. Não deve a nada, né? Você tem indústria com selos e certificações internacionais. Então, observe isso, dê uma olhadinha no seu carrinho de supermercado e vê de quanto por cento esse meu carrinho é Pará, né? E a gente precisa muito. A federação, ela tem um trabalho, um projeto muito legal, que comprou no Pará, lucrou. Todos nós lucramos. Legal. Né? Todos nós lucramos. Então, isso é uma coisa que, às vezes, passa despercebido na gente no supermercado, numa loja, mas quanto que a gente gera de emprego, de riqueza para o nosso próprio povo. Mais do que nunca, a gente vai precisar da ajuda dos paraenses para que a nossa indústria continue a ser ativa, a gerar emprego, a gerar, principalmente, desenvolvimento econômico. Muito bem, olha, nós estamos no programa Globalizando, uma live especial. O programa Globalizando, ele vai ao ar todo sábado na Rádio FM, discutimos temas internacionais, interfaces regionais e locais, e hoje estamos conversando nessa live especial com a professora Cassandra Lobato, e tem muita gente participando, nós temos informações de qualidade. Você pode mandar sugestões de temas, inclusive para nossas redes sociais, para os nossos programas, mas eu queria chamar agora de novo a Giovana Lima. Deixa eu encontrar ela aqui agora para colocá-la no ar, porque a Giovana, ela tem informações também, ela vai monitorando as mídias para saber do que se está se falando a respeito desse tema. E aí para colocar agora em questão. No passado nós falávamos de OMS e as epidemias, agora comércio exterior. Giovana, com você. Então, a nossa segunda notícia de hoje vem do portal do Estado Investe Pará. Ele vai dizer que a soja, que é um dos principais produtos de exportação do Pará, possui um alto valor competitivo no mercado. E, por isso, a sua comercialização com a China não deve ser afetada pelos conflitos entre os governos federais.
Ah, muito, muito relevante a tua pergunta, viu, Giovana? A pergunta não, a informação que ela trouxe sobre a questão da soja. E, aliás, é o nosso produto mais importante de pauta de exportação. Professora Cassandra, a senhora falava agora há pouco da necessidade de nós valorizarmos a indústria local. Tem também o fato de que existe a produção de soja, que é voltada à exportação, e por isso tem essa ideia de não ser afetado, porque a China vai continuar importando da gente a soja, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é algo que nós do comércio exterior, nós temos plena certeza de que o agronegócio, né, seja Uhum, do Pará, ele é pujante como o agronegócio do Brasil. Ele é realmente uhum, uma referência. E com relação à questão hoje da soja, a gente teve a soja de janeiro para março, um número bem positivo, né? Teve uma variação positiva. Para vocês terem uma ideia, foi de 4,72 de janeiro a março, a variação de crescimento. Então, o que a gente pôde reparar? O agronegócio foi que realmente fez com que o comércio exterior do Pará pudesse segurar esse momento, né? uhum, uhum. Porque a gente soube que alguns setores, como a mineração, segurou algumas exportações, alguns contratos, porque o cliente estava passando por esse processo da pandemia, mas Uhum. é uma questão de você controlar e retorna todo o processo de exportação dos setores. Então, isso é algo que a gente não teme, ao contrário. Eu conversei com o pessoal da CDP, eles disseram, Cassandra, vai aumentar, a expectativa é Uhum. de aumento. Então, isso é muito bom e tranquilizador para a gente, né? Uhum. Na verdade, tem uma pergunta que está chegando nesse instante do Vitor Malavasi. Ele diz que é internacionalista de Marília. Um abraço para você, Vitor. Ele gostaria de saber quais são as perspectivas da professora para o comércio exterior que é feito pela internet, considerando agora a Covid-19. Você sabe que todos os setores vão sofrer uma retração, mas o setor de inteligência, da parte de TIC, né, da parte que toma conta hoje da tecnologia de informação, foi o que sofreu um aumento, né? Tá Sem aqui a dúvida. gente conversando através de uma tecnologia, né? E o Exato, comércio exato. feito pela internet já era muito forte, já era uma tendência e hoje virou vital para as Uhum, empresas uhum, uhum. continuarem, né? A questão, para você ter uma ideia, empresas antigamente nem faziam delivery, não aceitavam a questão de internet, e hoje se sentiram obrigadas por uma situação para poder sobreviver, para poder estar ativa. Então, isso, sem dúvida nenhuma, a internet é algo fundamental hoje. Hoje, pela manhã, eu estava fazendo uma reflexão e imagina se a gente não tivesse tudo isso e com esse vírus, né, com toda essa pandemia, e às vezes a gente gosta de fazer cenários extremamente negativos e não Uhum, consegue uhum. ver o que a gente tem de instrumentos positivos e fazer deles a solução dos nossos problemas, né? É lógico que não vai ser fácil, né? A gente vai ter que se dar muito as mãos, muita renegociação, muito reposicionamento, mas é o que Sim. pede diante de um processo desse, né? Por exemplo, o nosso país nunca passou um processo desse, né? Outros países já passaram há anos atrás, mas de qualquer forma é um grande desafio para qualquer um. Perfeito, perfeito. Professora Cassandra respondendo ao vivo aqui com a gente do programa Globalizando Especial. Quero sempre lembrar que o nosso programa Globalizando, ele vai ao ar todo sábado às 8 da manhã na Rádio Nama FM. E eu quero sempre dizer que nós temos também, o nosso programa vai como podcast, é o Globecast, está na plataforma Spotify. Tudo aquilo que a gente apresenta na Rádio Nama, também você pode encontrar nas nossas plataformas, seja no YouTube quanto no Spotify. E nós temos agora a participação de uma das nossas apresentadoras acadêmica do sétimo semestre, Verena Moura. Com você, Verena. Vamos lá, mais de informação aqui, né? O Canadá, que é também um dos maiores parceiros econômicos do Pará, está fazendo como muitos países estão fazendo, começaram a fazer, né? Que é a decisão de implementar um plano de assistência de cerca de 57 bilhões de dólares, a fim de ajudar trabalhadores afetados pela Covid-19, sendo 18,6 bilhões reservados para ajuda e isenção fiscal para trabalhadores e empresas. É uma quantia considerável, né? Que nem todo o país está fazendo assim, né? Mas a gente vai tentando. A Verena levanta
uma questão importante. Nós falávamos de vários parceiros comerciais. O Canadá é também parceiro do Pará e ele tem uma política que é voltada para defender os seus trabalhadores, para defender um pouco internamente as ações das suas empresas. Então, assim, o Canadá mostra o caminho também, né, professora Cassandra? Nesses momentos de dificuldade, o Estado tem que entrar forte para sustentar a economia. Parece que é isso que vai endereçando um pouco a resposta para a crise, né? Desculpa, você pode repetir? Posso. A Verena falava do Canadá como um dos 5 grandes parceiros, né, que vem, inclusive, fazendo uma ajuda muito alta para as suas empresas internas, seus trabalhadores, proteger o trabalho. Parece que uma das marcas desse processo de pandemia é que o Estado precisa sustentar forte a sua economia para depois crescer lá na frente, não é isso? Sim, sem dúvida. Eu acredito nesse momento, os países vão ter seu critério muito peculiar, né, de cada perfil, né, para lidar com a questão da pandemia. Você vê países com medidas bem mais, vamos dizer assim, fortes, né? Tanto que se questionava como a pandemia iria se comportar em países democráticos, né? Como ela iria se comportar mediante a conscientização desse cidadão, né? E da responsabilidade diante do meio. E o Canadá, a gente, como os outros países, vem tomando iniciativas, assim como o nosso governo, para tentar defender, né? Para tentar proteger os seus cidadãos e assim como a sua economia é algo que cada país vai se estabelecer. O que o OMC sugere, né? Que a gente consiga manter mercados abertos, né? Isso é o grande desafio e que a gente consiga também dar mercados abertos e previsíveis para os investidores internacionais. Investidor nenhum no mundo gosta de insegurança, né? Você pegar o seu recurso e investir em um lugar onde você não tem critérios, não tem uma segurança, é difícil. Então, a gente criar esse ambiente, de novo, de negociação e renegociação, vai ser algo desafiador mediante a pandemia. Muito bem. Olha, tá chegando uma pergunta aqui da Larissa Schoenberger. Larissa, obrigado, viu? Boa tarde, professores. Queria saber se as exportações estão sendo fundamentais para ajudar a segurar a economia do estado do Pará, já que tivemos um enfraquecimento no comércio local com a quarentena. Uma pergunta interessante. Não, eu queria agradecer pela pergunta, porque muitas das vezes o setor da exportação, né, o setor do comércio internacional, principalmente da exportação, às vezes é culpado pelo aumento do preço interno. Né? Exato. E, na verdade, a gente ajuda muito o nosso país, né? A gente consegue aí contribuir com a balança comercial. E aos paraenses, eu sempre digo, nós temos uma participação primordial diante do nosso país. Nós contribuímos muito para a balança comercial do nosso país. Conseguimos aí trazer riqueza, né? Vender riqueza de uma maneira de negócios internacionais. E, sem dúvida nenhuma, a exportação ela consegue suprir isso. Não é um dos melhores ambientes, porque a gente não pode exportar só pelo motivo do mercado interno desaquecer. A gente tem que exportar principalmente porque a gente tem um perfil, ou então vai em busca desse perfil. Então, ver a exportação como uma segunda opção, eu não aconselho. Eu sempre gosto de sugerir que a exportação seja a primeira, porque ela vai, você sabe, né, Tito, a exportação ela vai cobrar altura, né? Não é uma coisa simples, né? Então, mas com certeza as empresas que têm esse potencial e já exportam, veem a exportação como algo que vai oxigenar esse momento nas empresas. Muito bem, nós estamos conversando com Cassandra Lobato, ela que é responsável pelo Centro Internacional de Negócios, FIEPA, uma conversa super interessante que você pode participar conosco. Tem muitas perguntas chegando, as perguntas que nós não conseguirmos apresentar, pode ficar tranquilo que nós vamos mandar as respostas também. É sempre bom saber que você está participando. Nós somos do curso de Relações Internacionais da UNAMA, eu sou o professor Mário Tito e tem 3 alunos apresentando o programa comigo. Quero chamar agora Cauene e Biapina, com você. Olha só, a gente tem mais participação, a equipe ama quando participam.
A Amanda Nonato mandou uma pergunta para o nosso Facebook e o questionamento dela é o seguinte: nesse cenário, como ficam as relações comerciais entre o Brasil e os seus principais parceiros comerciais, como a China e os Estados Unidos? Pergunta interessante também. Eu queria inclusive dizer que nesses momentos precisamos saber efetivamente os parceiros, né? Quem é que efetivamente está trabalhando com a gente. E a pergunta, eu vou passar claramente para a nossa convidada. E é interessante porque como é que fica então a relação entre Brasil e China e Brasil e Estados Unidos? Nesse momento tem algumas mudanças ou a gente não tem como dizer agora, professora? Bom, a mudança que vai haver vai ser com certeza no critério das renegociações dos contratos comerciais, né? Sem Eu dúvida. conversei com alguns exportadores, então todas as commodities caíram os preços, para você ter uma Uhum, ideia. Toda. uhum. A grande maioria caiu o preço. Então é um processo onde, como eu falei, todos vão ter que ser flexíveis, né? Todos vamos ter que renunciar para poder vencer a pandemia, né? O nosso inimigo comum é o Covid-19. Então, todos estão passando por esse processo. Você renegociar preço, você renegociar contratos, sem dúvida nenhuma, foi um dos fatores pelo qual todo o processo, enfim, teve que ser levado em consideração. Uhum. Professora Cassandra, como é que fica aí a grande questão da qualidade do negociador? Aí você vai ter que ter uma qualidade na negociação. O negociador, de alguma forma, precisa ter a qualidade para poder, de alguma forma, fazer a negociação, desenvolver algumas qualidades, né? O negociador precisa ter qualidades para poder negociar, especialmente nesse momento, para negociar contratos, não é isso? Sim, sem dúvida. A gente precisa, no caso, estabelecer. Ali, deixa eu só vir para cá um minutinho. Estão me vendo? Tá, tranquilo, tá ótimo, tá ótimo. O que acontece? A gente precisa, mais do que nunca, nesse momento, estabelecer processos que a gente possa, mais do que nunca, entregar o que hoje a gente já trabalha, né? O que hoje a gente Hum. já vem estabelecendo como norma, enfim, trabalhar da forma com que a gente possa não perder os contratos que foram conseguidos com muito suor, com muito esforço, né? Sem Isso, dúvida, acima sem de dúvida. tudo, a gente precisa aí trabalhar. Eu gostaria que você repetisse a pergunta que falhou. É assim, a questão do papel do negociador. Então, quem vai negociar, aquele negociador, ele tem que também saber quais são as capacidades que ele precisa desenvolver nele mesmo para negociar nessas questões. Eu acho que nós tivemos uma perda de contato com Cassandra. Eu vou voltar daqui a pouco para melhorar a sua qualidade de conexão. Mas a pergunta é bem interessante, guardar a volta dela, mas é bem interessante saber como é que o negociador, né, vai poder fazer esse tipo de renegociação, considerando hoje o sistema como está posto. Eu aproveito para responder a pergunta da Luciana Sampaio sobre a questão da alta do dólar. Logicamente que dólar alto favorece o exportador. O problema não é o dólar alto que favorece, o problema é que, na verdade, a insegurança, que a própria Cassandra falava agora, negociador algum gosta da insegurança. Ele tem que trabalhar num espaço de negócios que dê segurança, que tenha crédito naquilo que fala. E a confiança, ela passa a ser tudo nesse processo. Então, sem confiança, não dá para fazer negociações. Cassandra, eu estava lhe falando quais são as características do bom negociador para fazer essas renegociações necessárias agora. Cassandra, está me ouvindo? Não, não está Então, saindo o áudio. a pergunta é exatamente essa. Aí a pergunta é: quais são as características que o negociador tem que ter nesse momento que tem que renegociar contratos?
Nós continuamos ainda com um problema de conexão com a professora Cassandra. Eu vou logo passar a palavra, antes de aguardar essa resposta da Cassandra, vou passar a palavra para a nossa apresentadora, vou pedir para a Giovana Lima, então, fazer mais uma consideração a respeito do que está sendo dito em nível de mídia internacional sobre essa temática que nós estamos conversando aqui, que é exatamente essa relação entre comércio exterior e o coronavírus, a questão da pandemia. Então, Giovana, quais são as informações que você tem para a gente? Então, vamos para a nossa terceira notícia de hoje, que vem da revista Veja, do Brasil, e diz que as exportações da segunda semana de março caíram em 20% comparado aos 7 primeiros dias do mês, e que esse dado mostra uma piora no cenário global no que tange a pandemia do coronavírus. Também leva-se em consideração que o mundo, por estar em crise, também dificuldades para a continuação de negócio. Vou chamar agora a Verena Moura. A Verena também tem mais informações quanto ao tema de hoje. Vamos acompanhar. É um tema importante que nós estamos tratando aqui no Globalizando, nessa live especial. Verena Moura, nós vamos ter mais informações com certeza para nós continuarmos a nossa conversa com a Cassandra Lobato. Verena, com você. Bom, vamos de mais conteúdo aqui, né? Vamos falar sobre a China. A China, que é também um dos maiores parceiros comerciais do Pará, foi o primeiro país a enfrentar a Covid-19, como a gente sabe. Mas essa semana, após 11 semanas de isolamento social, a cidade de Wuhan comemorou o fim da quarentena. Os moradores poderão sair da cidade, mas precisam levar um smartphone com um aplicativo que tem informações sobre a saúde deles e quais foram as interações sociais que tiveram. Então, nesse momento, a tecnologia também se mostra um importante aliado, né, nessa luta contra o coronavírus. Mais do que nunca, semana passada nós falávamos da questão da fake news, né? Mais do que nunca, começar realmente a sermos um pouco mais fortes do ponto de vista das motivações científicas, né? O vírus começa lá na China, vai se espalhar pelo resto do mundo. Não teria sentido um vírus ser criado na China para atacar justamente e matar tantos chineses. Na verdade, começa na China, se espalha, e a China efetivamente é a primeira a sair. Eu falava com o professor William na semana passada, e a gente está dizendo que isso pode ser uma janela de oportunidades, inclusive para a China, no sentido de que é a primeira a sair, portanto, ela já vem ajudando os outros, na verdade, né? Já vem ajudando outros países para sair também, vem colaborando do ponto de vista de equipamentos médicos, aumento da produção de produtos ligados à questão de ventiladores pulmonares, à questão ligada à situação de máscaras, etc. Então a China, ela foi a primeira a entrar nessa crise, a primeira a sair e de alguma forma já se reorganiza para verificar de que forma isso pode vir a acontecer. E eu estou dizendo isso porque no âmbito do comércio exterior a gente precisa ter claro que ninguém mais está sozinho. Vivemos num mundo de interdependência complexa, ou seja, a gente vive buscando as parcerias, e nas parcerias é preciso saber negociar. Era exatamente essa pergunta que eu estava fazendo para a Cassandra. Eu perguntava quais são as características efetivas, vamos dizer assim, quais são as características efetivas que um negociador precisa ter. Uma das coisas que eu preciso dizer com relação a isso é justamente dizer que é preciso se preparar. Não entrar como um amador nessa história. O amador, aí eu estava falando, professora Cassandra, que ninguém entra como um amador no comércio exterior, né? Você precisa ter um preparo, o negociador precisa preparar, precisa saber negociar e precisa também saber renegociar, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Mais uma vez a gente está sendo desafiado, né? Mais uma vez o comércio internacional vai ter que ter pulso, disciplina, planejamento, marketing, tecnologia para poder vencer o mesmo inimigo, né? Que a gente sabe que é o vírus. Engraçado que vocês estavam falando sobre a questão da China, é a primeira a entrar e a primeira a sair desse processo, e a gente sabe o quanto que, mais uma vez, a tecnologia, a inovação, ela está sendo bem-vinda, né? E eu gostaria de fazer aqui uma colocação que, como às vezes o nosso governo retira os recursos, o primeiro recurso que é retirado é da pesquisa e da ciência. Sem dúvida. Isso deveria ser revisto, né? Isso tem que ser revisto, os nossos cientistas têm que ser valorizados, têm que ganhar muito bem, né, para poder pesquisar e ir atrás de novas soluções para a nossa vida, para o convívio em sociedade.
Isso me faz lembrar de um termo pelo qual eu estudei na especialização de gestão ambiental, que era a migração dos cérebros, né? Do hemisfério sul para o hemisfério Perfeito, norte. perfeito. Então, os grandes talentos, cientistas, indo estudar, morar, trabalhar nos grandes centros que promovem o conhecimento científico, né? Na verdade, coloco ainda aí essa questão, seja dessa fuga de cérebros aí, quando também, né, professora, que tem que ter profissionais que estudem com afinco isso, né? Não pode ser de qualquer jeito o estudo. Quem está em comércio exterior, quem está em relações internacionais, quem entra para uma empresa tem que estar muito preparado para essas mudanças internacionais no sistema, não é isso? Bom, enquanto a gente estabelece o contato com a Cassandra Lobato, deixa eu responder aqui para o Eike Teórico. Eike, é nítido que teremos um mundo antes e depois do coronavírus. Gostaria de saber quais mudanças ela já enxerga, eu já enxergo, para que o Comex se enfrente em futuras situações como essas. Quais lições que foram aprendidas. E aí é que é importante, eu vou passar depois a palavra para ela, mas já te adianto que, de fato, uma das coisas mais importantes é saber que se deve contar cada vez mais com os meios cibernéticos. Hoje não dá mais para pensar no mundo que não tenha essa participação da cibernética. Então, quem mais investir nessa questão da internet, nessa questão de mídias, na cibercultura, vai se dar melhor nesse processo. Importante a tua pergunta, porque mostra a necessidade de você não ficar parado. Ou seja, quem agora estabelecido pode precisar lá na frente de maiores investimentos. Cauene, você tem informações para a gente? A gente tem mais uma participação aqui, é do Diego Viana, e ele mandou um questionamento para o nosso Facebook. Ele quer saber o seguinte: nesse momento de crise, como o sistema FIEPA pode auxiliar as indústrias afetadas pela diminuição do comércio? Ah, muito interessante, porque mexe exatamente com o sistema FIEPA, que é exatamente onde nós estamos conversando com a Cassandra, ela que é responsável pelo Centro Internacional de Negócios, e aí é lógico que de alguma forma mexe então com o que ela trabalha. Não sei se você conseguiu ouvir, Cassandra, a pergunta do Diego, né? Como é que o sistema FIEPA pode auxiliar as indústrias afetadas por essa situação? Olá, Cassandra, você me viu? Oi, você pode repetir? Sim, a pergunta do Diego é o seguinte: como é que o sistema FIEPA pode ajudar as empresas nesse momento de diminuição do comércio? Não sei se você me ouviu, Cassandra. Não, não consegui escutar. Então agora eu vou repetir. Olha, o Diego pergunta o seguinte: como é que o sistema FIEPA pode ajudar nesse momento de dificuldade para as empresas? Ah, sem dúvida. Eu queria agradecer a pergunta. Hoje, a entidade de classe que representa a indústria no Estado do Pará, a Federação das Indústrias do Estado do Pará, a FIEPA, hoje nós estamos com um time, né, à disposição da indústria. No caso, a gente sempre trabalha hoje com um processo de auxílio a essas empresas, desde o processo trabalhista, que isso teve que ser colocado em Uhum, xeque. Então, nós sim. temos indústrias que tiraram um turno, estão fazendo escala, tudo. Os funcionários que estão indo trabalhar estão tendo todo um trabalho com EPI, enfim, todo um processo de segurança do trabalho para pandemias. E isso faz com que o sistema indústria tenha esse compromisso com a comunidade paraense. E nós também liberamos os cursos de EAD, de ensino à distância. Então, os universitários que querem fazer os cursos que hoje a indústria está disponibilizando, só acessar o site da FIEPA, né, Uhum. www.fiepa.org.br. Lá vai estar os cursos em EAD disponíveis para vocês. Além de todo hoje a federação ela é muito interlocutora junto às entidades de classe, né? E também junto ao Hum, governo. E isso dentro também de processos aonde a gente defende a indústria, por exemplo, para você ter uma ideia, 9 empresas de 10, segundo a pesquisa da CNI, apontam como principal consequência, né,
da pandemia seria, no caso, a enfraquecimento, né, das vendas, a queda do faturamento. Então, isso é muito grave. Eu sempre digo, quando vou dar cursos, quando vou dar palestras, eu falo, o lado comercial de uma empresa é o coração dela, porque é ali que você vai pulsar e jogar sangue para o corpo todo, né? A empresa que não vende é a empresa que não vai conseguir se colocar ativa por muito tempo. Então, dentro da federação, nós temos todo um trabalho de orientação às indústrias nesse processo jurídico, processo ambiental, processo dentro do comércio exterior, né? Nós estamos com lives, trabalhando também essa parte da educação, da informação. Eu acho que a tecnologia, junto com a informação, com a educação, a gente vai poder realmente passar por isso de uma maneira, vamos dizer assim, não tão traumática, né? Apesar de que a gente sabe, já é considerada a maior crise depois de 2008, 2009, a crise da pandemia. Passou, no caso, a crise da bolha imobiliária norte-americana, que foi em 2008 e 2009. Certo. Então, mesmo assim, eu acredito que a gente tenha como solução realmente a união de esforços, né? A gente não quer... Eu estava até vendo um termo no YouTube, o pessoal discutindo, de politizar o vírus, né? A gente jamais pode fazer isso. Sem dúvida. Né? Partidarizar o vírus. Sem dúvida. A gente não pode fazer isso. O vírus é o nosso inimigo comum, então a gente precisa estar junto contra ele, né? Perfeito. Perfeito. Cassandra Lobato conosco no programa Globalizando, essa live especial. Para você, um abraço para quem está chegando agora. Graduando RI, Augusto César Anunciação, Natália Alves, muito obrigado a você que está conosco aqui no programa Globalizando, especial nessa live, enquanto a gente não está podendo fazer ao vivo lá na Rádio Nama, a gente está aqui com você, então deixa eu logo chamar mais uma vez a Giovana Lima, ela que tem mais informações para a gente. A Giovana tem informações, inclusive ela está monitorando um pouco as redes sociais e também está monitorando os jornais para que a gente possa ter uma informação também de qualidade. Eu quero ressaltar, inclusive, o trabalho que os alunos de Relações Internacionais da UNAMA vêm fazendo, em especial nessa pesquisa diuturna, para levar para você um pouco mais de informação. Se você quiser saber mais, use as nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e nosso Facebook. Giovana, é com você. Professor, a nossa próxima notícia vem da Agência do Pará, que disse que o governador do estado entrou em contato com o governo chinês pedindo auxílio, solicitou fornecimento de materiais hospitalares, de testes e de médicos, considerando que a China é tradicionalmente um dos principais parceiros comerciais do Pará. É uma notícia interessante, até porque nós falávamos na live passada, falávamos exatamente a questão da paradiplomacia. O que seria essa paradiplomacia? É a ação de relações internacionais dos estados subnacionais, como o Pará. Os estados podem ter relações internacionais e é isso que o governo do estado do Pará vem fazendo, exatamente interlocutando diretamente com a China para a produção, para a comercialização de produtos necessários aqui nesses tempos de pandemia. E é importante porque, de alguma forma, a gente também levanta outras questões, que são questões ligadas a se nós nosso estado está efetivamente preparado para atender essas demandas todas. Deixa eu chamar mais uma vez agora a Verena Moura, que tem informações para você. A Verena, repito, está participando como apresentadora do programa. Verena. Bom, pessoal, vamos de mais informação, dessa vez sobre a Noruega, que também é um dos grandes parceiros comerciais do estado do Pará. A Noruega dedicou o apoio de 9,7 bilhões de euros para as empresas. Segundo a primeira-ministra, a Erna Solberg, o governo faz o que for necessário para proteger a população, assim como a economia, em apoio às grandes e pequenas empresas do país. Importante a informação da Verena, porque coloca aquilo que eu falava agora há pouco, que o Estado deve sustentar nesses momentos. Tá? O mercado não consegue, até porque o mercado ele não tem a função, pelo menos em início, de criar, de administrar o bem comum. É o Estado que tem que fazer isso. É por isso que o Estado tem que entrar fortemente. Não se deve questionar se o Estado deve entrar ou não, mas o quanto ele deve entrar, isso é muito importante
E nós estamos justamente pensando de que forma o Estado pode ainda mais. Vemos nos países, os países entrando decididamente nesse processo. O Brasil recentemente também começou o processo de transferência de renda para justamente beneficiar populações carentes nesse momento onde é impossível trabalhar, porque o vírus ainda está muito vivo entre nós. Cauê, você tem mais uma pergunta, é isso? Exatamente, é do Márcio Rocha, ele mandou aqui para o nosso Instagram e ele quer saber o seguinte: como os atores do comércio exterior paraense podem se manter fortes no cenário atual? Boa pergunta, eu acho que a Cassandra já tem essa resposta. Obrigado por quem está fazendo perguntas. E é interessante a pergunta porque também levanta quem são esses atores, quem são essas empresas que estão justamente se mantendo forte nesse cenário. Falamos agora há pouco, inclusive, da nossa vocação, de algumas empresas muito fortes, somos fortes na questão das commodities, e aí justamente o Márcio Rocha está perguntando para a gente isso. Enquanto nós aguardamos a Cassandra, importante dizer que os atores, eles agem de acordo com a dinâmica do sistema. Então, Cassandra, a pergunta do Márcio, né? Os atores paraenses, como é que eles podem se manter fortes nesse cenário? Sim, mais do que nunca agora, quem fez o dever de casa e fazia o seu dever de casa, em termos de trabalho, vai ver que não vai sofrer tanto esse processo, né, da pandemia. Vou te dar um exemplo simples. Lá na federação, nós temos o certificado de origem digital. Né? Então, não sei se vocês sabem, mas o vírus fica 24 horas no papel. Né? Exato. Quer dizer, é algo que está ali contra a vida. Né? E o processo que a tecnologia hoje pode nos proporcionar é realmente nos tirar dessa exposição ao vírus. Perfeito. E hoje nós, dentro do trabalho da Federação das Indústrias, nós temos hoje a exportação 100% digital, Argentina e Uruguai. Somente hoje a FIEPA consegue fazer esse trabalho mediante a emissão de certificado de origem. Dentro do processo de despacho aduaneiro, o certificado de origem ele tem duas funções. Acusar a origem do produto que vai ser exportado, e a outra são os benefícios preferenciais, né? Então, utilizado muito pelo Mercosul, por exemplo, né? Então, você manda um produto por meio do Bloco Econômico Mercosul, ali você ganha a isenção, né? Ou a diminuição do imposto de importação para o teu importador, ou a retirada total desse imposto. Mas a gente sabe que alguns outros emissores estão em 1990, não dá mais. Perfeito. Né? A gente precisa, mais do que nunca, evoluir nesse processo, né? Tendo a tecnologia como aliada. Né? Imagina eu mandar um certificado, aprovar um certificado lá da FIEPA para a empresa que está lá no distrito de Ananindeua, e a empresa manda para o importador lá no Chile, né? Sem sair do seu escritório, sem expor as pessoas a um perigo de coronavírus e de outra situação de pandemia. Então, isso é uma recolocação dos atores dentro do comércio exterior. De comércio exterior, lá vai eu me entregar, né? Lá vai eu me entregar. De comércio exterior, já são aí mais de 15 anos. E eu sempre tive muito orgulho de dizer que a nossa área, e de relações internacionais, é uma área muito informatizada, muito digitalizada, né? Perto de outras áreas. E a gente teve o exemplo do Alice, hoje como é que está. Então, sem dúvida. São coisas que a gente precisa colocar, porque às vezes a gente não tem essa dimensão de quanto que a nossa área ela é evoluída. Ela precisa evoluir muito. Os atores precisam se reinventar muito e fazer esse dever de casa. Mas também a gente está a uns 3 passos de muitas outras áreas por aí. Então, acredito que o processo hoje é trabalhar flexibilização, né? Inovação dentro de um portfólio de soluções para o comércio exterior. Então, mais do que nunca, a gente vai ter que repensar a questão de capacitações, de aglomerações. Isso vai ser...
Muito bem, o tempo da primeira live terminou, nós vamos já encerrando também o nosso trabalho aqui. É sempre bom saber que você está conosco. A live é sempre uma degustação, né? A gente nunca tem o tempo suficiente para poder, de alguma forma, a gente explorar demais o tema efetivamente, né? Mas é só uma degustação. Enquanto o pessoal está retornando para essa nova live aqui, eu quero dizer que nós somos do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, estou coordenando o curso de Relações Internacionais, sou doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e também sou mestre em Economia pela Universidade da Amazônia, além de ser economista, filósofo. Olha só, o programa Globalizando, ele tem essa perspectiva. Cada sábado, 8 da manhã na Rádio Nama, nós temos o nosso programa, ele é ao vivo na Rádio Nama, então a gente tem 1 hora de programa, cada sábado um tema diferente, mas a novidade é que a gente tem sempre uma playlist, ou seja, 8 músicas de 8 países diferentes. Eu queria aproveitar agora, e já para agradecer a presença muito importante para nós, assim, de maneira muito entusiasta, dizer que todo mundo que participou, que está com a gente, enriquece muito o nosso trabalho. A gente já está há 7 anos no ar e é muito bom saber que muita gente já faz do programa Globalizando um momento importante. Em especial para aqueles que são meus alunos em Relações Internacionais, dizer da nossa a responsabilidade como profissionais, né? Seja aqueles já formados em relações internacionais, seja também aqueles que são alunos de relações internacionais. A gente sempre pede para você sentir a responsabilidade e a importância da nossa área. Relações internacionais é uma área mega importante hoje. Mais do que útil, ela é necessária, porque não dá para compreender o mundo em mudança se você não souber ser um bom internacionalista. Eu diria, inclusive, que o bom internacionalista é aquele que compreende o mundo não como ele é, mas o mundo como está sendo. Porque dificilmente você vai saber como é que o mundo é, porque o mundo está em mudanças. Que entender a mudança, entender para onde vão as coisas do mundo, quais são os cenários que se estabelecem, isso realmente faz a importância de relações internacionais. Então eu acredito que nós, de relações internacionais, temos um papel preponderante no mundo, seja do ponto de vista das relações internacionais como um todo, sejam das relações específicas, as relações políticas internacionais, as relações econômicas internacionais, o direito internacional e todas as várias dimensões da área de relações internacionais. Relações internacionais não se identifica com economia, não se identifica com política, não se identifica com direito. É uma área autônoma dessas áreas. Óbvio, dentro de uma interdisciplinaridade, dentro dessa relação mútua que se dá entre as áreas, mas relações internacionais ela tem um estatuto epistemológico próprio. Por isso, a gente não pode estar dizendo, não, vem para cá que você é de economia, então você pode se inscrever aqui no nosso Conselho Federal. Nós estamos construindo a ideia de um Conselho Federal de Relações Internacionais exatamente para mostrar a nossa individualidade da área. Eu queria, inclusive, sobre isso, chamar mais um pouco, enquanto eu aguardo a professora Cassandra entrar, eu queria, então, que a Verena falasse um pouco, falar um pouco dessa importância de discutir esse tema, né, Verena? Eu acho que é importante a gente não parar de discutir essas coisas, de alguma forma ter algo que possa levar a gente a mostrar a importância de relações internacionais, não é, Verena? Com certeza, né? A gente vê que as relações internacionais elas estão em toda parte, né? Como tu estuda relações internacionais, você pensa que até o cara que está lá no interior de Vigia, ele vai ser afetado de alguma forma pelo que acontece no sistema internacional. Então, é uma profissão agora, né, de suma importância e que, enfim, né, você que ainda não é de relações internacionais, mas quer, pode pesquisar um pouco que ainda não é e realmente reconhecer que é um curso muito bom, é uma área muito boa e diversa. Muito bem, olha, e isso que a Verena está falando acaba sendo rebatido por quanto a gente vê o internacionalista tendo relevância no mercado internacional. A Giovana Lima, que é do 5º semestre,
tá tendo aula de comércio exterior, pode também falar um pouco da importância de se preparar bem nesse campo de Comex, né, Giovana? Perceber um pouco o quanto é importante saber dos Incoterms, saber também a respeito dos modais, falar da formação de preço, marketing internacional. O internacionalista navega isso, mas ele faz muito mais que isso, né, Giovana? Sim, com certeza. O internacionalista ele vai analisar as questões culturais, as questões políticas que podem influenciar no comércio exterior. E isso tudo a gente aprende no curso de Relações Internacionais e principalmente aqui foi uma experiência muito boa conversar com a professora Cassandra e todos os alunos, principalmente para mim e para a Cauene, que estamos tendo a matéria de comércio exterior, foi muito benéfico e muito aprendizado. Pois é, no quinto semestre de Relações Internacionais tem a disciplina Comex, que nesse eu que ministro, e é muito importante entender qual é a diferença, né? Quem faz relações internacionais, além de entender todos os trâmites operacionais e tal, desde o momento do despacho até o momento da chegada, também entender as dimensões culturais, né? De entender um pouco as dificuldades e quais são a relevância da análise, né, Cauene, sobre isso, né? A importância de estudar Comex, não é isso? Eu não consegui escutar, ainda estava vendo a fala da Giovana. Então, é a mesma coisa que eu estava falando com a Giovana. Na verdade, qual a importância de estudar Comex exatamente nesse contexto atual do mundo? A importância. Importantíssimo, na verdade, a gente pensa que é algo muito longe da nossa realidade, que a gente não precisa saber nada sobre isso, porque não é do nosso dia a dia, mas muito pelo contrário, isso afeta toda a nossa vida, toda a nossa estrutura social, enfim, é importantíssimo. No bojo da formação do internacionalista, saber um pouco essas dinâmicas e tentar relacionar isso com o âmbito do operacional. Então, a nossa conversa com a Cassandra hoje tinha esse interesse, né? Perceber de que forma vai se dar o Comex dentro desse ambiente novo. Nós vivemos num mundo tão complexo hoje, tão diferenciado, que de alguma forma tudo vai acabar se interligando. Muito bem, Breno, obrigado pela sua participação, né? É uma área independente, mas interligada, né? Nós falamos nessa interdisciplinaridade, né? Então, na verdade, o bom internacionalista é aquele que de alguma forma vai saber navegar essas várias áreas. E ter a professora Cassandra conosco hoje no programa representou um pouco isso, porque a professora Cassandra também é economista, né? Temos vários alunos que já de relações internacionais que estiveram no Centro Internacional de Negócios, trabalhando como estagiários, aprenderam muito nessa perspectiva. Então, se você está nos acompanhando agora e se interessou pela área de relações internacionais, todas as nossas redes sociais estão aí com informações para você. Cassandra, eu queria te agradecer muito. Nós falávamos da importância de discutir temas como esses, né? Em especial nesse momento de pandemia, mas não só, né? Na natural, na normalidade do comércio, estudar comércio exterior tem a sua importância e a relevância no mundo contemporâneo, não é isso? Deixa eu ver se ela consegue falar comigo, Cassandra. Eu estou falando da importância Oi, eu estou falando da importância do Comex e estava te agradecendo muito pela participação no programa, porque isso mostra o quanto é relevante hoje a gente estar estudando o Comex, seja do ponto de vista da normalidade, normalmente já era importante, e agora também nesse momento de pandemia, né? Sim, eu queria muito agradecer a oportunidade. Já queria dar um spoiler aí para o pessoal do curso de Relações Internacionais, que no final de outubro, início de novembro, nós vamos estar com as inscrições para o estágio dentro do SIM. Perfeito. Né? Algumas pessoas podem dizer, mas é outubro. Bom, até lá, prepare bem o seu currículo. O Tito sabe que a seleção é pesada, né, Tito? Então, até lá, estude, se prepare, que a gente vai ter, com certeza, uma oportunidade única. Eu acho que o Tito pode até falar de como é o estágio hoje dentro do SIM, é um estágio executivo, e eu tenho muito orgulho hoje da minha equipe, e eu tenho 3 estagiários do curso de RI, aí da UNAMA, que nos ajudam muito,
que eu acho que é uma parceria que só soma, né? Com Só certeza. soma. Muito obrigada em nome da Federação das Indústrias, em nome do Isso SIM. mesmo. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade. Mesmo com falta de luz, a gente é guerreiro e continua, a gente não desiste nunca, né? Perfeito. E eu acho que é isso que faz o comércio exterior. Nós, internacionalistas, nós do comércio exterior, nós temos essa obrigação de sermos diferentes, no sentido de sermos mais abertos e flexíveis à cultura, a ser mais generoso, a ser mais solidário. Essa pandemia, sem dúvida nenhuma, nos traz esse processo de interno, mas também do cuidado com o próximo. E acredito que a gente vai vencer, com certeza, mas a gente tem Nós que agradecemos, vencer Cassandra, o curso de Relações separados Internacionais agradece fisicamente, mas muito e vai unidos. contar sempre com essa parceria com a professora Cassandra, muito, muito bom. Quero agradecer a todos que estão participando, o Breno que está falando com a grade curricular do nosso curso, você passa a analisar o mercado do sistema internacional em um todo de uma ótica diferente, se ler os jornais da forma diferente, é assim que faz o curso de Relações Internacionais. Encerrando, eu quero agradecer a cada uma das nossas apresentadoras, quero agradecer a começar por Verena Moura, quero agradecer a Verena. Verena, muito obrigado por participar da nossa live, por colaborar com a gente no programa Globalizando. Você que já está há bastante tempo no Globalizando, obrigado, viu, Verena? Desculpa, atrasou aqui, você pode repetir, Tito? Sim, eu quero agradecer a sua presença e queria que você deixasse a sua mensagem final. Ah, sim, sim, com certeza acho que o Globalizando é muito importante para nós acadêmicos de relações internacionais e durante essa pandemia que a gente está vivendo, esse momento, quanto mais informação que realmente, informação de verdade, né, não fake news como a gente vê por aí, quanto mais informação de qualidade a gente tem, melhor para a gente, né, enquanto cidadão que está passando por tanto problema. Então é isso, continue acompanhando a gente aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e com certeza a gente vai estar constantemente atualizando com muita informação para vocês. Muito obrigado, Verena, pela participação no programa de hoje. Quero sempre lembrar, sábado, às 8 horas da manhã, nosso Globalizando na Rádio Nama FM 105.5. Deixa eu agradecer a Cauene Biapina. A Cauene é responsável pelas mídias sociais do programa Globalizando, as artes, é uma equipe maravilhosa. Cauene, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, professor, agradeço todo mundo que acompanhou a gente até aqui. O formato é um pouquinho diferente, mas foi legal porque aproxima a gente um pouco dos nossos seguidores, do nosso público. Mas não esqueçam, porque todo sábado a gente entra ao vivo, tá? Quando acabar toda a situação, a gente vai voltar com o programa na Rádio Nama todo sábado ao vivo. Tchau. Obrigado, Cauene. E eu queria agradecer também aquela que é responsável pelo roteiro do programa Globalizando. O programa é todo organizadinho, tem quase 40 membros da equipe do Globalizando, e quem organiza o roteiro de todos os programas e todas as informações é Giovana Lima. Giovana, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Agradeço a todo mundo que participou, que interagiu, que mandou pergunta. É um prazer estar aqui na apresentação do programa Globalizando, que é um instrumento maravilhoso para nós que fazemos parte e criamos eles, e para passar um pouco do que a gente aprende para todo mundo. Então foi um prazer. Bem, obrigado, Giovana, e agradeço a toda a galera do Globalizando, sensacional a participação de todos. A gente faz o roteiro assim muito, muito tranquilos. A galera que já é internacionalista, que está no programa, Gabi, Bruna, quero mandar um abraço para Carol Nascimento, Luísa Veiga, Marcos Dutra, George Amarante, a galera que já colou grau, Igor Gonçalves, que está com a gente. Muito obrigado, viu? A você que nos acompanha, obrigado também. Fique sempre ligado, temos sempre informações de qualidade. Galera, tchau e